da minha palavra é aqui. Diga. Vai. Um pouquinho mais baixo, tá? O menor é o maior. Fala aí para o seu irmão. Você entendeu, meu irmão? O menor entre nós é o maior. É o maior deles. Eu comecei falando sobre aquilo que Jesus veio, né, a mensagem que Jesus veio trazer a nós, a mensagem do Evangelho. Os Evangelhos, né, o Novo Testamento, traz essa ideia de que Jesus veio nos resgatar, que Jesus tem um plano na nossa vida, que Jesus veio nos ensinar princípios bíblicos, princípios cristãos. Jesus veio resgatar em nós a nossa identidade. Jesus veio declarar o amor de Deus para conosco. Jesus nos fez conectar novamente com o Pai, como estávamos perdidos. E dá uma palavra para o seu irmão do lado. O Senhor Jesus veio te resgatar, porque a sua vida vale a pena para Jesus. Porque algo em nós estava desconectado dele, porque algo em nós precisava rever valores, precisava rever comportamentos, atitudes. Essa é a cultura que o Senhor Jesus veio trazer nessa terra. Posso ouvir um amém? Jesus veio nos relembrar que o serviço está acima do status, que a humildade está acima da autopromoção. Posso ouvir um amém? Que o perdão está acima da vingança, que a generosidade está acima da acumulação. Jesus veio nos ensinar isso. Que o amor é muito maior do que os inimigos. Posso ouvir um amém? Jesus veio ensinar que a obediência está acima da aparência. Jesus veio trazer uma mensagem muito clara para nós. E Jesus fez isso de uma forma assim mais... Sim, esse mundo considerou Jesus louco, considerou Jesus como um fanático, porque a mensagem, o amor, a entrega, o amor sacrificial que Jesus veio trazer era uma loucura para os homens. E continua sendo até hoje, não? Verdade ou mentira? O amor de Deus é algo tão forte, tão profundo, tão incrível na nossa vida, que nem nós mesmos conseguimos reconhecer tamanho amor. É um amor tão grande, tão profundo, que é capaz de nos transformar por dentro e por fora. Quantos aqui foram transformados por esse amor? E quantos querem continuar sendo transformados por esse amor? A Bíblia tem um texto que diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem experimentar verdadeiramente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Dá um glória a Deus aí na sua cadeira. Por isso que nós estamos aqui essa noite, Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Nós queremos que o Senhor nos ajude, que o Senhor transforme a nossa mente, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Senhor, nós queremos conhecer a Tua Palavra, e não é só conhecer, nós queremos praticar a Tua Palavra. Tem tudo a ver com o meu tema hoje, porque é um dos pilares do ensino de Jesus nessa terra, e que revela a lógica de tudo isso. É exatamente esse título, diga, o menor. É a coisa mais louca que Jesus poderia vir trazer para nós. É a matemática mais louca, porque essa matemática definitivamente não é a matemática do mundo. Estava contando aqui de manhã que a matemática do reino natural é assim. Quando você divide o que tem, você fica com menos. No reino de Deus, quando você divide, na verdade, você multiplica. Quem vai entender isso? É uma matemática de Deus nas nossas vidas. E sabe o que acontece, meu querido? Muitas vezes nós não conseguimos entender como o Senhor, a mensagem do Evangelho, aquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. E a gente vive batendo em ponta de faca e vivendo uma vida fora da presença de Deus, com coisas que não valem a pena, que não trazem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga assim, em nome de Jesus, hoje eu quero aprender contigo, Senhor.
A essência do cristianismo é servir. E nós precisamos ser programados na nossa mente. Porque o ser humano, nós, eu, você, nós queremos ser servidos. O nosso eu, o nosso ego sempre está em primeiro lugar em tudo. E isso só nos faz sofrer. Posso ouvir um amém? Isso só nos faz viver crises e momentos de sofrimento, porque nós invertemos valores dentro de nós. E eu estou falando para mim também essa noite, amém? O primeiro texto que eu queria ler contigo para a gente continuar essa mensagem, Marcos 10, versículo 43, nós vamos ler até o 45. Olha só, mas entre vós, Jesus está falando, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, deverá ser servo de todos. Versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus traz aqui a essência do cristianismo, a essência de ser um cristão. A essência de sermos cristãos é servir. Primeiramente, servir aquele que nos resgatou, que nos amou até o fim. Quem é esse? Servir ao Senhor Jesus. Diga, servir ao meu Deus. E servir as pessoas. Esse é um princípio, queridos, muito, muito, muito importante na Bíblia e que nós temos nos afastado dele. Nós temos nos afastado dele. Quando Jesus disse aqui, mas entre vós não é assim. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão vivendo na contramão, vocês estão querendo furar o bloqueio, vocês estão vivendo uma inverdade. Porque dessa forma vocês não vão romper. Diga aleluia. Jesus mostra que o reino de Deus é uma pirâmide invertida. A grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Ser grande é ser servo. Ser grande é ser servo. O mundo diz, suba, destaque-se, conquiste. Jesus diz, desça, sirva, esvazie-se. Jesus percorre o caminho da renúncia o tempo todo. Nós vemos aqui em Marcos, vamos ler Marcos 10, versículo 35, nós vamos ler até o 45. É um texto em que Tiago e João fazem uma pergunta, um questionamento a Jesus. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam, permite-nos que na tua glória nos sentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles disseram, podemos. Responderam, Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e sim serão batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Aí vem o texto que nós lemos. Diga, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de... É muito forte esse texto, né? Eu amo esse, amo.
Queridos, enquanto Jesus percorria o caminho da renúncia, os discípulos de Jesus percorriam o caminho da ambição. Jesus apontava para cá, os discípulos de Jesus apontavam para lá. Quando a Bíblia diz aqui que os outros 10 ficaram indignados, talvez você tenha pensado que eles ficaram indignados pela impetulância de Tiago e João. Não. Eles ficaram indignados porque eles também queriam esse lugar. E eles estavam com raiva de Tiago e João por ter pedido esse lugar. Todos os discípulos de Jesus nutriam das mesmas ambições de poder. Eles estavam de olho numa posição, eles queriam superioridade, eles queriam destaque. Que coisa! Os discípulos de Jesus que levaram a vida pelo Evangelho, mas eles tiveram sim que ser muito mexidos, tiveram que ser transformados em sua mente, tiveram que entender a mensagem de Jesus. Em Atos 1,6, um discípulo diz assim: é esse o tempo em que o Senhor restaura o reino de Israel? Sabe o que ele estava perguntando para Jesus? Jesus, quando é que vai chegar o dia em que nós vamos mandar no mundo? Eles nutriam por uma ambição que era totalmente contrária à palavra, ao ensinamento de Jesus nas nossas vidas. Diga assim, misericórdia. Queridos, sentimentos tão comuns entre nós, sentimentos que fazem parte da nossa vida, mas que a palavra de Deus traz um confronto para o nosso coração essa noite. Eu posso ouvir um amém? Porque nós só experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade do Pai se nós transformarmos a nossa mente frente à luz da palavra do Senhor. Amém? Eu contei uma ilustração aqui, né, que nós lembramos essa semana, que um missionário voltando do campo da missão, ele estava voltando no navio junto com o presidente. E aí, quando o presidente desceu, eles colocaram um tapete vermelho para o presidente, aqueles instrumentos e toda aquela pompa para receber o presidente. E o missionário, que tinha feito trabalho em campo, lutado por pessoas, por vidas, salvado pessoas, nada. Então aquele missionário questionou o Senhor: Senhor, por que não houve recepção para mim? Aí sabe o que o Senhor falou para ele? Você ainda não voltou para casa. Queridos, nós estamos esperando honra de onde não existe honra para nós. Nós estamos esperando reciprocidade de onde não precisa vir. Virá, amém, virá. Mas qual é a necessidade de nós vivermos buscando coisas que não fazem sentido no Evangelho? Jesus não fez nada querendo alguma coisa em troca. Quem aqui foi cobrado de alguma coisa pelo Senhor, por Ele ter morrido por você numa cruz? Alguém foi cobrado de alguma coisa aqui? O Senhor nos amou até o fim, mesmo sendo quem nós somos. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas que não merecemos essa graça, esse amor, essa verdade sobre nós. Jesus tomou a decisão de nos amar e nos amar por inteiro. Essa palavra da cruz é muito forte para mim, porque, como a série do meu marido, nós temos que fazer valer a pena. Tem muita coisa em jogo. Posso ouvir um amém? Os discípulos de Jesus ansiavam sentir-se superior em relação a outras pessoas, se não a todas as pessoas, pelo menos em relação a alguns. Eles buscavam seus próprios interesses, e isso tem outro nome, eu coloquei aqui, chama-se egoísmo. E eles buscavam, terceira coisa, serem servidos. Eles queriam ser servidos. E nós também somos como os discípulos de Jesus. Eu não quero revelar isso para você, não sei se você já sabe, mas o nosso coração, ele é pecaminoso. E ele deseja ser servido e ter poder sobre os outros. É isso que nós buscamos. Ser servido e ter poder sobre os outros. Diga, misericórdia, Senhor. Eu li um texto aqui de Marcos, versículo 8, Marcos 8, versículo 34, que diz assim: se alguém, olha só esse versículo, se alguém quiser vir
Se alguém quiser vir após mim, diga. Vai de novo, forte. Tome a sua cruz. Esse texto é um confronto à cultura do nosso eu. Tudo é para mim, tudo é para me satisfazer. Tudo é porque eu tenho necessidades. Sempre temos necessidades, sempre é por nós, sempre é pelos nossos sonhos, sempre é por aquilo que nós desejamos. E aqui Jesus está dizendo, a minha rota é para lá, querido. Você ouviu, amém? A minha rota é para lá. A minha rota é você negar a si mesmo. Negar suas emoções quando você tem que pedir um perdão, quando você tem que reconhecer alguma coisa. Quando você tem que valorizar uma pessoa que você não gostaria de valorizar naquele momento. Quando você tem que esmagar suas emoções e continuar. Quantos aqui já vieram no altar com o coração pesado? Sabe, eu estou triste, isso que fizeram, eu estou injustiçado. Quantos já se sentiram assim, injustiçados, maltratados por dentro, nas suas emoções? Sabe o que Jesus está falando? Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e continua andando. Continua andando. Continua andando. Continua andando. Fica imaginando quantas coisas Jesus não passou, não. E ele continua andando. Até as pessoas para o qual ele veio resgatar, o xingou, brigou, e cuspiu nele. Mas Jesus tinha um foco. Cumprir a missão daquele que o enviou. E acima de tudo, servir as pessoas que estavam na vida dele, ao lado, pessoas que passavam por ele. Ele tinha necessidade de servir essas pessoas. Quem aqui é casado? De manhã eu contei, né, que eu ouvi uma coisa e eu amei. Nessa questão do amor, né, do serviço. Jesus fala muito sobre amor na Bíblia, né? E o amor de Jesus não é aquele amor que dá borboletas, aquela paixão, aquela... Sabe o que significa o amor de Jesus? Amor sacrificial. Quando Jesus fala de amor na Bíblia, ele fala sobre sacrifício. De pagar um preço por aquele amor. De permanecer naquele amor. De ter aliança, de ter palavra mediante aquele amor. Aí eu falei, né, que eu... Dá o balde aí, irmãozão. Que nós mulheres, o pessoal riu os homens, né? Que eu falei que hoje eu estou no feminismo, né? Eu como mulher, os homens não têm vez, tá bom, homens? Cadê as mulheres casadas aqui? Levanta a mão. Sabe o que eu falei? Que o seu marido, meu marido aqui no caso, Saulo, não casou com uma mulher, ele casou com um balde. Sabe por quê? Porque nós casamos, nós achamos que nós casamos para achar uma fonte. Ele me deve, me dá, vai. Vem, você tem que me fazer feliz. Você tem que, é pelos meus desejos, você tem que lutar meus sonhos. Quantas mulheres já vi falando isso, né? Cobrando assim dos seus maridos. E eu entendo, a dinâmica do casamento não é fácil. Cadê as mulheres casadas de novo? Só que esse objeto aqui mostra muito sobre isso. Que nós não casamos com fonte, viu, marido? Você casou com balde. E você tem que se derramar, você tem que derramar todo dia aqui. Amor sacrificial. Amor que paga um preço. Amor que luta para viver. Amor que sofre se for o caso, mas amor de aliança sacrificial. Eu sei que choca, mas esse é o amor de Jesus por nós. Eu posso ouvir um amém? Foi esse amor que Jesus nos mostrou na palavra. Foi esse amor que Jesus construiu aqui durante a passagem dele. O amor sacrificial. O amor que paga um preço. Se fosse fácil, eu acho que Jesus nem precisaria ter vindo, certo? Mas Jesus sabia tudo o que ele ia passar. E mesmo assim ele decidiu vir por amor a você. Por amor a nós. Eu fico olhando, né, para a nossa vida de sacrifício no Evangelho. Chega um momento da nossa vida, eu trabalhando numa empresa de gerenciamento de obras lá em São Paulo, a gente
construía pão de açúcar, né? Eu sou da área de ADM, amo, né? Eu sou da área de exatas, hein, gente? E chega um momento na nossa vida que a gente começa a abrir igreja. Nunca imaginamos ser pastores, né? Não viemos de família cristã, não tivemos acesso ao evangelho. E num certo momento, nossa vida foi toda para esse lado. E a gente está em São Paulo e vê a nossa vida sendo isso, vivendo por um propósito. E aí eu chego para o meu chefe, a gente já tinha acho que 30 ou 40 igrejas abertas, né, no trabalho que a gente fazia lá em São Paulo. Eu cheguei para ele e falei assim, eu preciso sair, eu preciso ir embora, eu estou aqui, eu vim pedir demissão. Ele ficou chocado comigo. Falou, o que te faz fazer isso? O que te faz? Aqui é um lugar, realmente uma empresa maravilhosa, um trabalho maravilhoso. Quantas coisas nós conquistamos nesse trabalho. E ele era um chefe assim muito, ele, a esposa, muito carismático, me abençoava demais, né? Eu precisava fazer as coisas da igreja, eles estavam sempre ali, me ajudavam. Mas ele olhou para mim e falou assim, deixa eu entender o que te faz sair daqui para cuidar de pessoas, de igrejas. Aí ele perguntou para mim, você vai viver de quê? Eu falei, não sei. Boa pergunta. Mas como vai ser sua vida? Vocês vieram de BH, vocês estão sempre entregando tudo, vocês são loucos. Aí eu falei para ele, Jesus era louco também. Sabe, meus irmãos, foi tão chocante para ele. Eu falei para ele, você nunca vai me entender se você não viver esse Jesus na sua vida. Porque Jesus para mim significa amor sacrificial. Eu faço o que eu tiver que fazer. E o Senhor me supre em todas as minhas necessidades. Porque eu vivo por um propósito maior. Eu vivo por Ele. E vivendo por Ele, Ele me guarda. Amém? Vivendo por Ele, Ele me cobre. Vivendo por Ele e por aqueles que estão à minha volta. Tudo o que eu mais amo é te servir, é servir a igreja. Por que eu estou aqui em cima? Porque eu estou te servindo. É porque eu amo fazer isso. Vocês sabem que eu gosto muito do meu cantinho ali para ficar assistindo um culto, né? Adoro quando meu marido prega, eu assisto um culto. Ele falou para mim, não, prega. Eu falei, não, eu vou pregar porque eu quero servir a igreja. Eu quero derramar, eu quero poder me derramar, sabe? Vocês são como balde hoje, amém? E eu quero encher você. E você não precisa dar nada para mim. Você não precisa dar nada. Já imaginou isso? Jesus não nos cobrou nada, né? Isso é muito maravilhoso. Olha Lucas 22, 27. Diz assim, pois qual é maior? É o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Jesus o tempo todo se colocava na posição de servo. Jesus era humilde. Jesus dava o seu lugar. Jesus servia as pessoas. Jesus era um homem generoso. Coloca a mão no seu coração. Pergunte a você mesmo, eu sou uma pessoa generosa? Um texto em Mateus diz assim, Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha que matemática inversa, essa matemática do reino. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, oh Jesus. O mundo acha que nós estamos perdendo a nossa vida, mas na verdade o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos encontrando, dia após dia, nos encontrando conosco mesmos, com o nosso Criador, com o nosso propósito. Maravilhoso saber disso, Senhor, que nós estamos no caminho certo. Você não está escolhendo o mundo, você está escolhendo Deus. Você está escolhendo esses princípios na sua vida. Você está escolhendo servir ao Senhor Jesus. E só abrindo parênteses, como você pode servir mais ao Senhor? Pergunta isso aí para a pessoa que está do seu lado. Como é que você pode servir mais ao Senhor? Faça. Faça. Organize as prioridades da sua vida. Entregue a sua vida por algo que vale a pena ser vivido.
É engraçado, eu lembrei aqui agora, amor. Gente, vocês acreditam que a gente já foi na Broadway? Não, Deus é muito bom, né? Comprei um ingresso caríssimo, né? Fui pra Broadway. Falei, não, tem que ir pra Broadway, né? Isso é chique e tal. Aí, chegou lá na Broadway, né? O Saulo é ótimo, né? Ele fala assim, quantos dias a gente vai ficar? Ele já começa, né? Mas quantos dias mesmo? Não importa a viagem, se for pra esquina de casa, ele quer saber. E toda hora ele pergunta, falta quantos dias? Só para esquiar, que você não é assim, né, amor? Ele ama esquiar, viu, gente? Coisa de gente chique mesmo, fala a verdade. E aí eu comprei um ingresso caro lá para Broadway. Só que aí ele foi e falou, hoje nós vamos. Eu falei, nós vamos na Broadway. Ele falou, prefiro revisão de vida. Ela falou para mim assim, né? Eu falei, não, amor, eu também prefiro, porque hoje, exatamente hoje, eu prefiro a Broadway. Ela está aqui, bem aqui nessa rua aqui, ó. Aí ele entrou na Broadway, né, para ver o... Gente, ele dormiu do começo ao fim, o negócio era um espetáculo lindo, maravilhoso. Eu nunca vi um negócio daquele tão maravilhoso. Ele dormiu do começo ao fim. Aí na hora que estava terminando, tucada nele, falei, amor, vamos embora. Ele, acabou. Aí eu falei, foi maravilhoso isso aqui. Prefiro a revisão de vidas. Ai, gente, não aguento esse Saulo. Por quê? Porque a nossa vida é propósito. Gente, é bom demais viajar, né? Eu estava aqui conversando com meus discípulos que acabaram de voltar de viagem, foram lá para Punta Cana, que chiquérrimo. Todo mundo vai viajar aqui. Posso ouvir um amém? Ai, irmão, você tem que viajar. Você tem que comprar um pacote aí, dar um glória a Deus e viajar, né? Gostoso demais. E eles estavam voltando agora de Punta Cana, né? Falando, é muito bom viajar, é muito bom. Eu falei, é maravilhoso. Aí eles fizeram o seguinte, passaram a noite toda no aeroporto e vieram direto para cá. Não, porque a gente queria vir para o culto, porque tinha o batismo, porque a nossa galera e só falava da igreja. Aí eu falei, como é que foi Punta Cana? Não, porque a igreja, não, porque o batismo, não, porque as coisas. Aí eu fiquei pensando assim, gente, como que é propósito, né? Como que o propósito de vida nos envolve desse jeito? A gente vai viajar muito, amém? Mas nada se compara ao revisão de vida. Em nome de Jesus. Vidas sendo transformadas, pessoas sendo libertas, o Espírito Santo se movendo, pessoas conhecendo o poder, o nome de Jesus. Tem nada melhor que isso, meu irmão. Não fica frustrado de às vezes você não ter algumas coisas, não. Você tem o melhor. Você tem o que você precisa, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Isso é o suficiente para nós, o suficiente para nós, amém? Tem uma história, ele chama Charles Plumby, é um americano. Olha para você ver que interessante, na guerra do Vietnã, um piloto chamado Charles teve seu avião atingido. Ao ser jogado para fora do avião, o paraquedas abriu, mas como o vento era contrário, ele caiu no campo do inimigo. Ali ele ficou por 7 anos como prisioneiro de guerra. Você pode imaginar como foi essa situação. É uma história verídica, tá? Após receber liberdade, ele viajou o mundo todo contando como sofreu enquanto ele era prisioneiro de guerra. Sua história emocionava muitos e convencia outros a guardar a pátria, mesmo em tempos difíceis. Um dia, ele entrou em um restaurante e foi reconhecido por um homem que estava ali. Este homem disse, eu fico muito emocionado com as suas histórias, Charles. No decorrer dessa conversa, aquele homem se revelou como responsável por dobrar diariamente o paraquedas de Charles. Se no dia do acidente com o avião de Charles, aquele homem não tivesse realizado o seu serviço da forma correta, o piloto não teria sobrevivido. Naquele momento, Charles entendeu que aquele homem, através de um serviço que ele não via, era o responsável pelo fato de o paraquedas ter aberto e ele poder estar vivo e contar a sua história de sucesso. Qual que é essa reflexão? Quero te fazer 2 perguntas. A primeira dela, quem dobra os seus paraquedas? Quem está na sua vida que merece a sua gratidão, que merece o seu respeito e que muitas vezes nós temos como pessoas tão comuns, tão normais, mas as pessoas não são normais, amém?
Elas são pessoas abençoadas que fazem parte da... Cadê os maridos e as mulheres? Dá uma garra aí na sua esposa e diga: obrigado, amor. Você dobra meus paraquedas. E eu sou feliz por isso. Gratidão por sua vida. Aí os solteiros ficam todos olhando, né? Cadê os solteiros? Tem tanto jovem nesse culto à noite, né? É uma benção. Cadê os jovens? Levanta. Solteiros, olha lá. É uma galera jovem. Sabe a segunda pergunta que eu queria fazer? De quem você está dobrando paraquedas? Quem você tem servido? A sua vida está valendo a pena em que sentido? Se nós aprendemos aqui que o cristianismo, a base dele é servir. Você tem sido um cristão que serve? Você tem servido as pessoas? Contei de manhã, eu fui na padaria comprar um pão e o cartão do moço na minha frente não passou. E eu falei: não, eu vou pagar. Está aqui o cartão. E o homem: não, você não vai pagar. E a gente ficou brigando. Sabe? E eu falei para ele: deixa eu pagar. Eu sei que você tem dinheiro, eu só quero ser gentil. Eu só quero ser generosa na sua vida. Eu quero poder dobrar o seu paraquedas hoje. Amém. Quantos querem dobrar muitos paraquedas? Muitos. Servir as pessoas. Quando você serve as pessoas, você está servindo a um Deus grande. Porque a essência desse Deus é servir. Então, se você serve, por exemplo, no ministério aqui da igreja, tem alguém que serve aqui no ministério? Levanta a mão. Você está servindo a Deus. Porque você está servindo as pessoas. E servir a Deus é a melhor coisa que pode existir na nossa vida. Quantos concordam comigo? Diga amém. Quantos são líderes de célula aqui? Ah, esse ministério, esse propósito não é para mim. Meu Deus. Eu falei também de manhã, às vezes as pessoas olham para nós e falam assim: não, o propósito de vocês é muito específico. Ele é de vocês, vocês nasceram para isso. Aí eu digo: não, Deus fala e fala com muitas pessoas. Algumas pessoas agarram esse propósito. Outras pessoas dizem: não, Deus, não é para mim. Não vem. Não vem que não é para mim, Senhor. Só que o propósito de servir, meu querido, é para todos os cristãos. Todos nós que estamos aqui temos que servir a Deus para que a nossa vida faça sentido. Você quer dar um sentido para a sua vida? Sirva ao Senhor. Sirva as pessoas. E você vai ver como a sua vida começa a fazer total sentido. A sua existência começa a fazer total sentido. Quantos já experimentaram disso? Digam amém bem forte. Não façam, Filipenses 2, 3, 4. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Deixa eu ler aqui que está um pouco diferente. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores. Próximo versículo. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses do outro. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Essa é a palavra do Senhor para nós. Lá em Filipenses 2:9 diz assim: como diz Paulo, foi porque Jesus se esvaziou e humilhou. Deus o exaltou. Meu Deus, o meu está tão diferente aqui que a gente está indo, né? Foi porque Jesus esvaziou e se humilhou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, que Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. É Ele. Uou! O que Jesus fez? Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo, ele foi obediente até a morte, e foi uma morte de cruz. E aí sim, sabe o que Deus faz com aqueles que se humilham? Deus exalta, Deus coloca lá no topo. Aí o Senhor o exaltou, ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos creem na palavra? Quantos entendem que essa palavra é para mim e para você? De repente você está aqui, você está angustiado, porque tem tantas coisas na sua vida que você ainda não conquistou.
Mas eu quero te dar uma palavra, acalma o seu coração. Você tem tudo o que você precisa. Você tem um amor incondicional na sua vida. Você tem a vida que Jesus te deu. Você tem tudo. E você tem que compartilhar aquilo que você tem. Bispo, eu não tenho muito. Sim, nós não temos muito, mas aquilo que temos nós vamos compartilhar. Nós vamos nos esvaziar, nós vamos nos entregar, nós vamos pregar, nós vamos falar o nome de Jesus, nós vamos curar uma geração. Quantos podem dizer amém? Às vezes as pessoas falam pra gente, vocês são loucos, vocês foram de BH para São Paulo, para o Tocantins, para Campinas, estão vivendo uma vida missionária, vocês querem mudar o mundo? E eu digo sim. Vocês acham a gente meio doido? Eu digo sim. Só que sabe em qual contexto eu digo? Que eu não preciso mudar o mundo, eu vou mudar o meu mundo. Se cada um mudar o seu mundo, nós mudaremos o... Querido, você está aqui sentado porque Deus está te chamando para você mudar o seu mundo. Primeira coisa, Deus está te chamando para mudar aqui dentro. Para colocar os valores em ordem. Para que você possa, no seu exemplo, mudar pessoas. Falar de Jesus, trazer Jesus para a vida das pessoas. Essa é a grande convocação, essa é a razão da nossa existência. Não há outra razão. Não há outra forma de nos sentirmos completos, se não for fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos enviou a fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem um propósito, você tem um chamado. Nós vamos ler o último texto, e eu preparei aqui. Fizemos de manhã, né? Foi um teatro improvisado, né? Mas eu queria chamar aqui meus ajudantes. Um é Jesus, tá bom? O outro é discípulo de Jesus. Dá uma salva de palmas aqui para meus ajudantes. Passa essa mesinha para cá. Aí, é a Broadway, tá, gente? Você gosta, amor? Melhor que a Broadway? É, com certeza. Amém. Olha só que coisa, né? Nós temos aqui uma encenação, foi um momento bíblico muito forte, em que Jesus, ainda assim, continua batendo e batendo na mensagem de serviço, dizendo para as pessoas o quanto era importante elas servirem a Deus, servirem uns aos outros. Em João 13, versículo 4, nós vamos ler, diz assim: então se levantou, Jesus estava ceando com os discípulos. Estava à mesa, sentado em volta, estavam os 12 discípulos. Em um momento, Jesus se levanta na mesa. E Jesus faz uma coisa, Jesus tira a sua capa. E Jesus pega a toalha. Eu estou lendo aqui, versículo 4. Então se levantou, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida, pôs água numa bacia. Olha o que Jesus estava fazendo aqui, que interessante. Queridos, deixa eu dar um pause aqui no meu teatro. Essa capa aqui, a Bíblia menciona que Jesus tira a capa. Porque a capa, na Bíblia, significa autoridade. Jesus sabia que ele era o maior entre aqueles. Jesus tinha autoridade. Jesus expulsava demônios, curava enfermos. Jesus falava de Deus com tanta propriedade. Jesus sabia que essa capa de autoridade era dele. Mas Jesus fez algo aqui para mostrar para aquelas pessoas e para mostrar para nós que estamos aqui, que ele conseguia transitar em uma posição e outra. Jesus conseguia ser grande, ser forte, ser poderoso. E Jesus conseguia, na mesma medida, ser servo. Um homem que tinha uma toalha e que lavaria os pés daqueles discípulos. Jesus transitava na autoridade para o serviço de uma forma sublime, né? E a Bíblia diz que ele tirou a sua capa naquela noite, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E a enxugá-los com aquela toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou. Olha só, vamos dar um stop aqui, porque é muito bonito isso, né? Ver que o mestre
o Rei dos reis, Senhor dos senhores, dobra os seus joelhos diante de um homem natural, que pouco entendia a sua mensagem, a mensagem com que ele vinha trazendo para a terra. E Jesus começa a lavar os seus pés sujos. Naquela época, as ruas eram de terra, os pés ficavam muito sujos, as sandálias eram abertas e as pessoas entravam em casa com os pés muito sujos. E Jesus faz um ato completamente inesperado com aqueles homens. Porque aqueles homens esperavam um Jesus que conquistasse o mundo. E Jesus aparece da forma mais humilde, propondo serviço, propondo humildade. Isso realmente é algo muito chocante. E nos choca até hoje, 2000 anos atrás, e isso continua chocando a nós que estamos aqui. Para um minutinho. Olha como esse texto continua. Versículo 6. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Versículo 8, Pedro disse: nunca lavarás os meus pés. Pedro era Pedro, né, gente? Como a gente já conhece aqui de Pedro. Pedro fica indignado: você nunca vai lavar os meus pés, o Senhor é o Rei. O homem mais forte, mais poderoso que nós conhecemos. E aí Jesus disse para ele: se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Você não é meu discípulo. Sabe o que Jesus está dizendo ali para Pedro? Pode esperar um pouquinho. Sabe o que Jesus está dizendo ali para Pedro? Pedro, se você não deixar eu te mostrar a essência do Evangelho, se você não deixar eu te mostrar a essência do Deus que eu sirvo, se você não deixar eu te ensinar o porquê que eu vim nessa terra, por que eu estou aqui? Se você não deixar, Pedro, você não é mais meu discípulo, você está fora. Porque você anda numa via, Pedro, que não é a via que eu estou propondo aqui. Que não é a via que eu estou afirmando que é a vontade do Senhor Jesus para todos nós. Amém? Então Jesus é muito duro com Pedro. Você não entende, Pedro. Você não entende, você para ser grande, Pedro, você tem que servir. Pedro, você não entende, você tem ambições, você tem vaidades, você tem sonhos pessoais. Pedro, nada disso importa. Se você quer me seguir, Pedro, você vai deixar eu lavar os seus pés. E você vai entender que maior é aquele que serve. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos pular para o versículo 12. Aleluia. Feche os seus olhos só um minutinho. Obrigado, Senhor, por tua palavra poderosa, por teu poder sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós estamos andando num caminho tão errado, Senhor, tão diferente. E nós estamos dizendo que somos cristãos, Senhor. Eu falo isso para mim também, porque essa noite nós queremos aprender contigo. Senhor, eu quero ser de verdade. Diga isso ao Senhor hoje. Quero ser de verdade. Quero te servir com o meu coração. Senhor, eu quero entender o poder de servir a Ti, de servir os meus irmãos, de servir a igreja, de entregar o meu melhor, de ter um amor sacrificial. Aleluia. Versículo 12 diz assim: depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa e sentou-se outra vez à mesa. Jesus pega a sua capa, veste e volta para a mesa para ensinar os discípulos. E aí ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Está aqui. Próximo versículo 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem,
Se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus nos ensina um princípio poderoso aqui. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu queria que vocês olhassem e vocês me imitassem, vocês imitassem a forma com que eu tenho procedido, com que eu tenho vivido. E aí no versículo 15 ele diz assim: eu dei a vocês o exemplo, para que como eu fiz, diga, também o façam. Meus irmãos, dê uma salva de palmas ao Senhor. Assim como eu desci, fui no lugar mais humilde, vocês também precisam ser humildes. Assim como eu me entreguei, assim como o meu amor é sacrificial, vocês também precisam aprender isso. E essa palavra é muito forte, porque essa é a essência de um cristão: servir.